Olá, boa noite. É um grande prazer estar aqui em mais uma live promovida pela Brasil Postos com a nossa parceria com a Sanvitron, parceria de longa data já. E essa noite, como não poderia deixar de ser, temos convidados muito especiais e nós vamos falar sobre um tema que, na verdade, sobre dois temas que são muito interessantes, que é sobre a fidelização de clientes e como a gente consegue usar esse cliente fidelizado para que ele faça o pernoite num estacionamento inteligente, num estacionamento preparado, num posto que está localizado na rodovia, que está totalmente equipado para receber esse cliente. Então, se você é dono de posto de rodovia, se esse é um tema que te interessa, sobre como fidelizar o cliente da rodovia, essa live é para você. Quem é dono de posto sabe que cada vez mais a fidelização é muito difícil. O consumidor abastece hoje num posto, amanhã em outro, e principalmente quando a gente está falando em caminhoneiros e motoristas profissionais. Essa disputa é ainda muito acirrada. E hoje nós vamos entender como que essas empresas estão transformando a tecnologia para que o cliente volte. Como que você consegue usar a tecnologia de forma assertiva para que esse cliente volte? E o mais interessante de tudo é que nós vamos estar hoje conhecendo um case de sucesso. Então, nós temos um convidado especial, que é o Alisson, e o Alisson vai nos contar como que ele conseguiu implementar os dois programas, tanto de fidelidade quanto do estacionamento inteligente, e quais são os resultados que isso tem trazido para eles. Mas antes eu gostaria que a turma aqui se apresentasse. Então, nós vamos começar pelo Gibson. Gibson, por gentileza, pode se apresentar. Eu sou o Gibson, diretor da Sanvitron. Eu quero agradecer imensamente aí por essa oportunidade, Renato, ao Brasil Postos. Agradecer ao nosso cliente, o Alisson, né, do DDD 242. Muito obrigado aí por compartilhar com nós aí a tua experiência e vivência, né, utilizando os nossos sistemas, né. O nosso parceiro, né, de negócios aqui, o Genilson, né, do Posto Aqui, né, com o aplicativo de fidelidade que, né, conseguiu fazer a gente aumentar, né, as nossas fidelizações com os nossos clientes, né, os benefícios dos nossos clientes, e o nosso consultor de negócios, né, conselheiro de negócios, perdão, o Sérgio Seifelt, né, muito obrigado por trazer toda a experiência aí de mais de 40 anos em posto de rodovia aí para nos ajudar aí nessa live. Perfeito. Então, o Gibson ele é o sócio proprietário da Sanvitron e ele vai trazer toda a experiência de mais de centenas já, Gibson, de postos, utilizando mais de centenas de postos de rodovia, utilizando. Além de ele ter a melhor tecnologia, ele é o pioneiro nesse segmento. Então, com certeza, a contribuição dele vai ser muito importante. O Alisson, seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Gibson. Boa noite, Genilson. Boa noite, Renata. Aí. Prazer, obrigado pelo convite aí. Eu sou o Alisson Rodrigues, estou na revenda aí há 12 anos com posto de rodovia, é o segundo posto nosso, 242020, está localizado aí na Bahia e Goiás. É um prazer fazer parte dessa live aqui. Tirar as dúvidas aí do pessoal. O que eu conseguir agregar vai ser muito bom aí para vocês, cara. Perfeito. Eu acho que o Alisson está sendo um pouco modesto ali, porque ele é só dono de 2 postos de rodovia, mas não são postinhos, né, Alisson? Você pode, inclusive, falar um pouco sobre qual que é a estratégia do seu posto e qual a premiação que você já ganhou aí, com relação aos seus postos. Então, hoje a gente faz ponte, né? Na verdade, a gente tem um posto no Goiás, localizado em Simolândia, e o outro em Ceaba, Bahia, né? Então, é uma ponte aí de 1.000 quilômetros. A gente já ganhou como o segundo posto mais bonito de rodovia, e ano passado a gente ganhou como posto mais bonito temático do Brasil. Então, são os postos aí, referências na rodovia, e a gente está aqui para aprender com todos, né? E trazer novidades também. Parabéns aí pela premiação. Com certeza é fruto de trabalho, de planejamento, que ninguém ganha uma premiação dessa à toa, né? Com certeza o foco está no cliente, o foco está na experiência, e aí o reconhecimento sempre vem, né? Parabéns. É isso aí, realmente. O cliente em primeiro lugar, né? E a experiência dele, né?
Estamos aqui também com o Genilson. Genilson, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado a Brasil Post, obrigado, Renato, pelo convite. É uma imensa satisfação estar aqui com um grande parceiro, que é o Gibson, a Sanvitron, para a gente falar de fidelidade. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais de como que a gente está transformando aí milhares de revendedores em todo o país, né, que utilizam a nossa solução, a gente que está presente em todos os estados. A gente tem operação em 2 países aqui da América do Sul, e a gente vai fazer um excelente bate-papo. Meu nome é Genilson, sou cofundador e diretor de novos negócios da Posto Aqui Fidelidade. Seja bem-vindo, Genilson, com certeza. Eu acho que você vai contribuir muito, acredito que você vai contribuir muito com essa nossa conversa. E temos o Sérgio. Sérgio talvez seja um dos veteranos mais bem-sucedidos na gestão de postos, pelo menos dos que eu conheço, né? É um prazer aí. Eu considero o Sérgio um amigo pessoal, moramos na mesma cidade, veraneamos na mesma cidade também, e o Sérgio, além de ter tanta experiência, ele agora está num momento novo, né? Entrando em conselhos, né? Ajudando, levando todo o seu conhecimento e experiência para ajudar outras empresas. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Gibson, obrigado, Genilson, obrigado, Alisson, Renato, obrigado pelo convite. E realmente é uma fase nova, né, da vida, e ano passado, quando recebi o convite do Gibson aí, nessa parte de poder auxiliar na Sanvitron, na parte de implementação, de estacionamento, e compartilhar um pouco da minha experiência ao longo desse tempo aí, e realmente isso tudo é um grande aprendizado, né, então isso vem somar tudo isso, né, e aí tive a oportunidade, ano passado, de poder voltar para o banco de aula, né? Estudar, né? Quer dizer, quando é que é uma função de conselheiro, né? E o que faz um verdadeiro conselheiro, né? Então, a gente foi estudar também, para poder também exercer essa função aí. Então, é muito gratificante, e obrigado de uma forma muito especial a todos, né? Poder estar junto aí, e acho que vai ser bem bacana esse bate-papo aí que a gente vai poder compartilhar entre todos, né? E acho que isso vem trazer, assim, o futuro, né? O que está mostrando, né? E esse grande ativo que tem ao longo das rodovias que precisa ser valorizado, né? E acho que está aí o Alisson, o Genilson, né? Que vem aí com essas experiências, poder compartilhar com a gente aí também. Obrigado e boa live para todos nós aí. Perfeito. Bom, todos apresentados, então vamos começar aí o nosso tema. O Alisson, você aqui é o nosso case de sucesso, então vai ser a nossa âncora pedagógica aqui, nós vamos usar muito o teu conhecimento, né? Porque eu acho que o que agrega mesmo para o revendedor é entender, né, se isso faz sentido ou não para ele, porque muitas vezes o revendedor ele tem que tomar agora 2 decisões. Será que eu tenho que ter um programa de fidelidade? É uma decisão. E outra decisão é, será que vale a pena eu fazer uma estratégia de estacionamento inteligente e cobrar, fazer toda uma estrutura para a pousada? Então, muitas vezes ele fica na dúvida. E aí, nada melhor do que a gente ver a experiência de um operador aí que já tem um repertório de sucesso. Eu queria te perguntar, assim, antes de você implementar, como era a gestão do pátio antes da automação e por que vocês decidiram mudar? Então, vamos lá, Renato. O que eu puder ajudar aqui e contribuir vai ser uma honra. Então, antes da automação, o pátio era cheio, né? Muito caminhão e pouca receita, né? Na verdade, né? O pátio ficava superlotado e gerava muito custo, né? Para a gente, que era manutenção, limpeza e segurança, né? Mas o retorno financeiro realmente não existia. Então, os motoristas usavam chuveiro quente, usavam Wi-Fi, mas não consumia no posto. Então, a gente trouxe esse cliente que usava vigilância, iluminação, para gerar receita, sabe? Os clientes que tinham potencial mesmo, a gente não encontrava eles, né? Então, a gente trouxe esses clientes para a gente, fechando a automação, fechando o pátio e pegando novos clientes que não queira bagunça, né, no pátio. Então, foi mais ou menos isso que a gente tentou trazer para implantar no DDD. Perfeito. E aí, talvez os outros colegas já possam também ter passado por esse questionamento, né, junto dos seus clientes. A maioria dos revendedores, quando a gente levanta esse tema,
A primeira objeção que eles vêm, mas eu vou perder clientes porque as pessoas vão ficar bravas, eles vão ficar chateados porque eu nunca cobrei e a partir de agora eu vou passar a cobrar. Então, existe um medo da cobrança. Vocês já vivenciaram isso na prática? Sim, realmente tem esse receio do cliente, né? Do revendedor, né? Mas no final a gente descobre que isso não é verdade, né? Porque o cliente que não gera receita, ele não está agregando em nada no seu pátio, né? Então ele vai para a concorrência e o que fica ali é realmente que vai gerar receita para você. O Perfeito. Sérgio pode falar bem mais aí, que ele já teve experiência aí no Rudnick, 40 anos de Rudnick, né, Sérgio? Você sabe bem como é que é isso, né? O cliente só quer usar o pátio, só quer fazer bagunça e não consome nada, né? É verdade. E assim, no começo, né, Wallace, eu acho que você vai concordar, isso era uma grande confusão, né? Porque parece que tem um estacionamento e você não é dono do estacionamento, né? Todo mundo é dono, né? E aí vira aquela confusão danada. E aí você precisa realmente organizar, precisa valorizar isso tudo. E isso vem só somar que a decisão de fechar o estacionamento, de poder implantar ele, de poder fidelizar o cliente, né? Então isso vem somar com as atitudes. E realmente, esse medo de mudar, né? Vai cobrar, vou perder cliente. Mas quem vai reclamar, né? Quem não é cliente, né? Então, não o tá gerando cliente, ele sempre receita, vai né? ser privilegiado, né? O cara, ele está fidelizado, ele tem todas as opções. E isso vem só contribuir cada vez mais, né? O que ao longo da rodovia que você está oferecendo? Quando você fala de uma ponte de 1.000 quilômetros lá, entre expostos, né? Quanto que você não está oferecendo de qualidade, né? E bem-estar para o usuário da rodovia, né? Para aquele cliente, para aquele motorista, né? Ele se sentir seguro, se sentir agraciado, abraçado, ter a sua segunda casa, né? De poder tudo isso, né? E isso precisa transformar em alguma receita, né? E essa receita vem pela fidelização, pelo trabalho e pela diferenciação do revendedor. Não, e eu sempre falo assim, né? E os clientes que têm alto potencial, né, de estar no seu posto ali gerando receita, quando ele chega lá, o pátio está lotado. Então ele não vai achar vaga. Daí ele vai ficar frustrado, né? Seu cliente. Então a gente tem que trazer esse cliente para dentro, né? Que vai consumir dentro do posto. Acho que é mais ou menos isso, né, Renato? Eu acho importante, assim, eu acredito que o Gibson já com tanta implementação, né, com tanto tempo já fazendo isso, o Gibson, eu acho que aparece uma realidade tão grande na frente do dono do posto quando ele começa a dimensionar quanto dinheiro ele está deixando na mesa. Né? Eu acho que esse choque quando ele olha para trás, pô, se agora eu estou monetizando isso, por que eu não estou fazendo isso há 5, 6 anos, há mais tempo, né? Porque realmente com o controle automatizado você consegue dimensionar cada centavo. É isso, Gibson? Exato, na verdade você consegue transformar um passivo, né, num ativo. Né? Naquele pátio que está lá só te gerando manutenção, despesa de luz, segurança, né? Você consegue rentabilizar ele, né? Não exatamente cobrando pelo estacionamento, mas principalmente aumentando o volume de venda de combustível, né? Então, aquilo está lá parado e você começa a aumentar o teu fluxo de caixa, né? O teu faturamento, né? Então, só vem a agregar, né? E é bem isso que o Alisson comentou. A partir do momento que você automatiza o teu estacionamento, você muda inclusive o perfil do cliente, né? As transportadoras começam a procurar o teu posto, né? Porque elas sabem que tem segurança, né? As gestoras de risco, né? Te classificam, né? Como uma parada segura, enfim. Então, quer dizer, muda completamente, né? Você, como o Sérgio falou, né? Você organiza o pátio, né? Tira daqui a pouco o comércio informal, ou enfim, aquela bagunça toda, organiza, né? Consegue dar segurança, né? E o teu cliente sabe, né? Quem está abastecendo contigo ou não, né? Então, quer dizer, aquele cara, quando chega, tem lá a vaga para ele, opa, agora esse negócio está organizado, agora eu sei lá que se eu for lá no DDD, vai ter a vaga para mim lá, né? Não vai ter aquele uso indevido de vaga, né? Tem aquele cara que não consome nada, para lá naquela vaga bem pertinho ali do restaurante ou do banheiro, né? E o cara É que sempre assim. lá no final lá, né? Então, você começa a ser aplaudido, inclusive, pelos teus clientes, né?
Perfeito. Bom, e isso tudo, então, todas essas facilidades que a gente está falando aqui, ele também agora, dentro dessa proposta, dessa live, a gente tentar embarcar isso dentro de um projeto de fidelização, né? E aproveitar a presença do Genilson, né? Quando a gente começa a trabalhar a fidelização, eu trabalho com fidelização há muito tempo. Eu tive a oportunidade de implementar os projetos de fidelização das lojas Renner na década de 90, então eu já tenho cabelo branco. E eu sempre considero que a gente teve ondas da fidelização, né? Primeiro, ninguém fidelizava ninguém, porque não tinha nem os bancos de dados para fidelizar, era fichas de papel. Aí, quando começou a entrar a informática, a gente começou a ter a base de dados, né, Genilson? Mas, especificamente no nosso setor, a gente começou com os processos de fidelização mais baseado em pontos recompensas. Que era aquela, assim, você tinha lá, você ganhava um chaveiro do posto, uma camiseta do posto, uma caneca. Isso acho que ficou por grande parte do tempo. Depois a gente já evoluiu para o cashback, né, que eu penso que já foi uma evolução bem interessante. E agora a proposta de vocês, no meu entendimento, é a que mais faz sentido, porque você vai fidelizar, porque você vai entregar alguma coisa que realmente agrega valor para o cliente. Porque o cliente já não quer mais ganhar chaveiro, régua, boné, camiseta, cooler. Ele quer algo que faça sentido na jornada dele. E aí vocês conseguiram, então, cruzar a fidelidade, a recompensa pela fidelidade com o estacionamento. Qual que foi o racional de vocês nesse projeto? Bom, belíssima explanação, viu, Renato? Você sintetizou aí na linha do tempo a transformação, principalmente que a revenda vem vivenciando de algum tempo para cá. Realmente houve um processo transitório que a gente configura que os postos estavam saindo do analógico e mergulhando de cabeça no mundo digital. Os postos sempre tiveram um cuidado com fidelidade. Eu sempre costumo brincar o seguinte: em que momento essa chave virou para a fidelização digital? E a fidelidade nada mais é, na nossa última análise aqui, como estreitar o relacionamento entre o cliente que abastece e o revendedor, dando voz para as partes, melhorando o diálogo e também fechando todas as pontas, porque hoje uma revenda, principalmente uma revenda de rodovia também, ela tem um verdadeiro ecossistema ali dentro do posto, e nada melhor que um próprio aplicativo para entender se esse posto tem pátio automatizado com cancelas inteligentes, se ele tem conveniência, se ele tem troca de óleo, se ele tem uma lavanderia, se ele tem outras prestações de serviço. E a gente está falando que dentro do portfólio, em um aplicativo inteligente, tudo isso ganha uma vitrine central. E dentro dessa vitrine, o revendedor pode trabalhar cashback, pontuação, desconto e sorteio, tudo isso integrado, homologado com o sistema de PDV que roda no posto para dar uma facilitação operacional e, sobretudo, uma segurança operacional, tanto para o frentista que está ali na operação, quanto para o cliente que vem prestigiar. A cabeça do cliente moderno, ele já conta com uma vantagem que ele vai acessar em um posto quando ele chega. E como você bem disse, ele não quer ganhar chaveiro, ele não quer ganhar outros brindes, ele quer falar o seguinte: nesse posto que eu estou chegando agora, o meu orçamento vai se estender, vai fazer valer mais, de que forma? Eu vou ganhar um desconto na hora, eu vou ganhar um pontos ou um cashback para eu retornar, eu vou participar de um sorteio inteligente a depender do ticket médio que eu for abastecer. Então, é exatamente isso a síntese, a espinha dorsal do que é a fidelidade para postos de combustíveis que a gente vem atendendo em todo o Brasil. Só abrindo parênteses também, Genilson, se para o revendedor, isso aí na palma da mão em relatórios, né? Também que a gente acompanha bastante. Os relatórios a gente consegue ver o que está saindo, o que não está. Perfeitamente. É muito bom até mesmo para direcionar qual ação que a gente vai fazer, né? Olha, você bem disse, você troca a segurança da análise de dados, né? Ou seja, que o posto deixou de se basear no achismo e em cima de uma movimentação que acontece de momento. Não, ele vai ter ali, na palma da mão,
Primeiro porque ele tem cadastrado nome, telefone, data de nascimento, e-mail, CPF, tudo isso vai para um banco de dados robusto, né, em nuvem, que o revendedor poderá ter acesso para entender, bom, esse cliente aqui vem quais dias da semana, qual é o perfil comportamental dele aqui dentro do meu posto ou dentro da minha rede. Então, esses dados, ele projeta e traz previsibilidade de orçamento, ele traz previsibilidade, né, de galonagem e de movimentação, que é justamente o que o Alisson trouxe aí na contribuição da fala. É isso aí. Eu imagino assim que o que mais deve travar a decisão do revendedor, primeiro que é essa dúvida assim que a gente até verbalizando parece até meio infantil, né? Você ter medo de perder quem não é seu cliente. Então não faz sentido. Então acho que isso já está bem claro, né? Em todas as lives a gente fala a mesma coisa, né, Gibson? Você não vai perder o que você não tem. Na verdade, você vai agregar para quem tem. Mas imagino também que o revendedor, como não pode deixar de ser, ele vai sempre imaginar nos custos, mas quanto que isso vai me custar? Então, quanto que um programa de fidelidade vai me custar? É caro, é barato? Para quem não conhece, talvez ele imagine que seja algo muito caro. E também, como que um projeto de estacionamento fechado com cancela, qual é o investimento que eu tenho que fazer e quanto tempo eu tenho esse retorno? Então, eu imagino que a rúbrica custo seja talvez o maior impedimento para ele tomar a decisão de se informar, de buscar essa solução. Vocês concordam com isso? Olha, começando aqui pela minha parte, eu penso, Renato, que essa é uma filosofia, é uma visão que teve muita força há uns 4, 5 anos atrás, eu diria, muito recente. Quando o revendedor analisa o comportamento do cliente moderno que abastece, se ele não colocar ali para otimizar o seu pátio com as cancelas inteligentes para fazer dinheiro ali naquilo que era um passivo e virou um ativo, se ele não colocar uma fidelidade para encarar de frente e extinguir de vez a questão da concorrência por preço, guerra de preço, que isso é danoso para a revenda, ele está enxergando essa solução agora como um quesito de permanência e de sobrevivência, não mais um critério de, eu vou colocar, isso vai ser oneroso ou não. Inclusive, teve a fase lá atrás, há 10 anos, realmente fidelidade para posto não era para todos os postos. Era uma tecnologia disseminada. Hoje não, com a difusão tecnológica, a gente está entendendo que é um custo simbólico, um pequeno investimento frente ao que ela pode te proporcionar. Imagina avaliar ali o atendimento, e a gente sabe que o atendimento é um fator preponderante para o cliente voltar. Ele está na nossa monitoria, que a gente tem observado, até disposto a pagar um pouco mais, alguns centavos a mais, se ele tiver uma excelente experiência. Olha só que interessante. Em vista daquele outro que briga pelo preço, mas trata o cliente de qualquer forma, a gente está percebendo que o revendedor está tendo mais margem quando oferta um aplicativo de fidelidade que faz essa aferição da questão da avaliação no atendimento. Aí o Gibson tem uma complementação da parte da Sanvitron. E aí, Gibson, é um custo ou é um pequeno investimento frente ao que pode trazer? Não vou dizer pequeno investimento, mas é um investimento que tem um curto tempo de retorno, né? Você consegue retornar esse investimento em um curto prazo. Nós temos, e eu estou falando em curto prazo aí, em menos de um ano. Nós temos, inclusive, vários clientes, que sem sequer cobrar R$1, né, de nenhum caminhoneiro, e conseguiu fazer todo o retorno do investimento, né? Por quê? Porque, vamos combinar, né? Ninguém gosta de pagar estacionamento, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu não gosto. Então, quando você tem a opção assim, olha, se você usar essa moeda de troca, né? A fidelização, né? Se você abastecer conosco, você vai ganhar uma cortesia. Fica evidente, né? Que é muito mais vantagem para o caminhoneiro
abastecer e ganhar essa cortesia, né, esse tempo de uso do estacionamento, né, do que ele pagar por isso, né? O que ele vai pagar é um valor morto, né? Então, você acaba vendendo muito mais combustível, né, fidelizando o cliente, né, então o teu tempo de retorno de investimento é muito rápido, né. Tem aqueles que, né, Sérgio, que na verdade não conseguem, abastecer, né, aquele pessoal que daqui a pouco abastece no TR, né, quer dizer, esse aí sim, esse aí vai ter que pagar, né, Sérgio, mas... Sim, com certeza, né? Existe um movimento muito grande, né? As próprias distribuidoras, TRRs, né? Que eles estão tendo esse movimento para vender o produto dele, né? Mas quem efetivamente vai vender o serviço são os postos de rodovia que têm essa oportunidade, né? Então vai ter essa diferenciação. Eu tive a oportunidade, quando conheci a Sanvitrão, o Gips e tudo mais, de montar um estacionamento onde que efetivamente aconteceu. Num período, depois de 12 meses, a gente conseguiu identificar, né, quanto que foi importante a implantação do estacionamento, quanto que ele contribuiu para a fidelização e aumento do volume de vendas daquele posto. Então, isso é substancial. Então, isso é muito importante de a gente poder identificar essas necessidades, essas oportunidades que tem dentro desse posto, né, junto com o cliente, né, porque a partir do momento que você cria uma certa dificuldade, vamos falar assim, lá você coloca uma cancela, ele entende que é uma certa dificuldade, tem uma barreira para entrar e tudo mais, abre uma oportunidade, acho que o Alisson pode até compartilhar, uma oportunidade de abrir um canal de comunicação, um canal de conversa com esse possível cliente, que mostrando todos esses benefícios. Até então, como nada era valorizado até então, ele usufruía de todas essas instalações sem precisar ter qualquer tipo de retorno, né? E assim, eu sempre falo, né? Se seu pátio está cheio, se seu caixa não acompanha esse movimento, você já está pagando pela essa solução, só não está usando o benefício dela, né? Então é mais ou menos isso que eu penso na questão do investimento aí, né? E isso é perceptível, né, nos nossos clientes quando a gente instala o Alisson, porque a gente chega, o pátio está cheio e as pistas de abastecimento vazias, né, ou com poucos caminhões. Aí a gente automatiza, o que acontece? Limpa o pátio. Mas ao mesmo tempo que limpa o pátio, aumenta a venda de combustível, né? Porque você começa a converter muito cliente que não abastecia contigo, que passa a abastecer, né? Então é impressionante, você limpa o pátio e aumenta a venda, né? É fantástico. Não, eu senti isso na pele, eu senti isso, o pátio ficou vazio, assim, falando, nossa, mas daí quando você olha o relatório de vendas, você fala, cara, aumentou minhas vendas em 20%, então tá tudo certo, eu estou gastando menos iluminação, estou gastando menos segurança, então estou trazendo um dinheiro para o caixa. E essa é a média que os nossos clientes fazem, né? 20, 30. O Sérgio conseguiu chegar a 40, né? Numa instalação lá, mas o pior caso que a gente conseguiu e tinha 15%. Então a média aí a maioria tá dentro dos 20%, né? Mas o Renato, eu me lembrei de um detalhe, falou em custo, né, de investimento, né, mas a Sanvitron está facilitando aqui nossa live, né, a gente está com uma promoção bem legal aí, né, para quem nos aturar até o final aí, tem uma promoção aí, né, tia? Na verdade, a Sanvitron está com uma promoção para colocar aí, a gente, inédito isso, tá? Vamos fazer 30 anos agora no final desse ano aí, né? No comecinho do ano que vem, perdão. E a gente nunca fez uma promoção dessas. Nós estamos dando como cortesia todo o serviço de implantação no estacionamento. É realmente uma oportunidade fantástica, né? Tá diminuindo o investimento aí para quem está aí nos assistindo hoje aí. E eu uma acho forma de agradecer a paciência de todos. Opa, pessoal, assim, só para vocês entenderem, quando a gente está falando de implantação, e às vezes também, quem não conhece um pouco mais o que é a entrega da Sanvitron, quando a gente fala em fechar o estacionamento, a primeira coisa pensa, vou botar aquela cancela, vou botar uma grade, uma tela, e é isso. E é exatamente o oposto disso, pessoal. A implementação, acho que o Sérgio depois ele pode nos contar, porque a gente já fez uma live sobre isso, né, Sérgio? Ele é um processo que ele vai mapear todas as etapas
do seu cliente, do seu negócio, ele vai entender qual é o ecossistema que está habitando ali em volta, se você tem oficina parceira, se você tem restaurante, se você tem churrascaria, se você às vezes tem um terceirizado, uma transportadora, enfim, para quem você libera, quanto tempo você libera para um determinado parceiro, se tem voucher, se não tem voucher. É um business plan. Então, ele está sendo modesto em falar aqui de implementação, de instalação grátis, mas não é algo assim que vocês imaginam que não tem uma enorme complexidade, porque ele coloca o time dele dentro do posto, estudando cada etapa do negócio, e aí, depois de fazer toda essa modelagem, eles começam a fazer, né, a adaptação de sistemas. Então, Sérgio, foi fácil aquela implementação que você nos contou na outra live? Naquela época eu fiquei impressionado como você venceu etapas até conseguir ter o processo final. Exato, Renato. No começo gerou muita dúvida e, ao mesmo tempo, aquele friozinho na barriga de como conduzir tudo isso, sabe? E até foi muito interessante que a gente conseguiu identificar, né, como é que esse processo, né, quanto que a gente ia gerar esse primeiro impacto, né? Como é que isso ia se adaptar, isso dentro dessa cultura, né? Que todo mundo tinha essa liberdade de poder entrar e tudo mais. Aí a gente entendeu que precisava primeiro, eu até definir isso como 3 etapas, né? A primeira que se instala todo o projeto lá e deixa funcionar, faz a primeira etapa que se chama a fase da adaptação, que é o seguinte, né? O cliente, o motorista, né? Ele está entrando no pátio do posto, ele vai lá, tira o ticket e tudo mais, sai depois lá, passa no leitor, né? Abre, cancela, tudo mais, mas ninguém está falando de cobrança, ninguém está falando de valores e tudo mais, né? Então, ele vai se adaptando àquilo novo sistema que está acontecendo lá no posto, né? Isso é simplesmente um acompanhamento, né? Isso passa, aí você vai sentindo isso, e nós fizemos um prazo de 60 dias, aí a gente acabou implantando a fase do questionamento. Porque daí, o que é esse fase do questionamento? Aí a gente divulgou para todos os clientes como é que seriam as regras de negócios, né? Se o cara não abastecer, tanto que é o estacionamento, quanto tempo ele pode ficar, se ele abastecer, qual é o cashback que ele ganha, que ele pode ficar 24 horas, 48 horas, enfim, isso é estudado e avaliado, né? Então, quer dizer, aí cria uma proximidade, quer dizer, o cara vai dizer, pô, mas você vai cobrar estacionamento de mim e tudo mais? Então, você coloca essa comunicação nas redes sociais, você coloca essa comunicação na entrada da cancela, divulga isso dentro do posto, em vários locais, né, como é que vai ser o funcionamento, mas até então você não está cobrando ainda. Quando você percebeu que tem essa fase dos questionamentos, amenizou, que você conseguiu esclarecer a maioria das dúvidas, você define uma data futura de quando é que você efetivamente vai começar a fazer a operação. A partir de tal data, né? Então, a gente conseguiu, em termos de 120 dias, a gente começar a operação efetivamente. Então, assim, foi com praticamente zero ruptura, não teve indigestão por parte dos clientes, então teve uma boa adaptação, uma boa aceitação. Então, aprendi com isso que funcionou, né? Porque como é que a gente lidar, né? Então, vejo cada oportunidade, o cliente que está lá dentro, ele é o possível de ser um cliente, né? Então, a gente conseguiu trazer isso para uma crescente, né? Então, essas 3 fases, para mim, foi importante, né? Desde a adaptação, questionamento e a operação efetiva. E o legal, né, Sérgio, que a gente pegou esse processo que tu criaste, né, e a gente replicou isso dentro da Sanvitron, né, todas as nossas instalações começaram a seguir esse processo, né, e a gente já acoplou na instalação o nosso serviço de CS, né, que é o sucesso do cliente, né, que a gente diariamente analisa os principais indicadores do estacionamento, né, do dia anterior, né, e semanalmente faz reuniões com os nossos clientes, né, trazendo esses dados, trazendo o nosso know-how, levando para ele, então, sugestões, né, olha, aqui você pode fazer isso, pode fazer aquilo, para quê? Para garantir o resultado da operação, né? Então, é justamente por isso que a gente consegue essa média lá do Alisson, lá, 20%, porque a gente está ali junto acompanhando a operação, né? E essa entrega é constante, Gibson? Como é que funciona? Então, esse processo de CS a gente roda...
Desculpa, oi? Então, ele vai depois, após a implementação, depois que está tudo rodando, você tem essa prestação de serviço que vai dar suporte enquanto o cliente continuar com você. Sim, nós temos isso, tem uma recorrência com vários serviços, né? Manutenção, suporte, manutenção preventiva, corretiva, né? E tem também o módulo lá do CS, né? Esse CS a gente normalmente coloca como cortesia durante os primeiros 6 meses aí de instalação, né? E depois, se o cliente quiser, então, enfim, daí a gente oferece isso como um outro serviço, né? Além do que a gente já presta para o nosso cliente, né? Inclusive, também, Renato, o aplicativo ele entra muito bem quando o Sérgio falou sobre as regras de negócio. A modelagem que o revendedor quer atribuir ali, bom, ele vai abastecer, vai ganhar uma refeição através do aplicativo, ele vai ganhar uma estadia no pátio, ele vai ganhar um desconto imediato ou ele vai ganhar pontos em dobro. Quando também entra com essas regras de negócio e o revendedor tem um aplicativo de fidelidade, até a área da home ali é muito bem explorada para que o cliente consiga ter o máximo de vantagens e benefícios até nesse momento de acessar aqueles benefícios ofertados pelo posto, né? Principalmente o posto aí de rodovia, que é o caso. Perfeito. Eu imagino assim que antigamente os postos eles competiam por localização e preço. A gente já passou desse momento, hoje a gente está entrando na era dos dados, já entrou, na verdade. Relacionamento e experiência do cliente é o grande diferencial competitivo. Se você não tem uma ferramenta, tanto a de fidelidade para identificar quem está no posto, quanto uma da cancela, que é suportada aí por todo esse CS que o Gibson tá comentando, você tem um bando de anônimos dentro do seu negócio, você não tem formas de relacionamento, você não consegue identificar uma curva ABC para ver quais são aqueles clientes mais interessantes, né? E aí a gente vem exatamente tentando entender como que um posto vai planejar um futuro para daqui a 5 anos se ele não tem um ferramental para isso. Ele vai ficar sempre à mercê de um cliente chegando ou por preço, ou por uma questão de ele estar passando na frente do posto e está acabando o combustível dele. Ele deixa de ser um protagonista da estratégia do negócio dele e ele passa a ser uma pessoa totalmente receptiva a um fator de sorte ou de preço. Então, como que vocês veem que a gestão do posto, Alisson, você como revendedor, né, você deve ter assim, uma série de desafios internos e projeções de crescimento. Como que você vê a experiência do cliente e a experiência do gestor para um futuro próximo? Então, eu penso o seguinte, trazer essa tecnologia para dentro, né? A gente sempre quer ser piloto, a rede sempre quer ser piloto nessas tecnologias. Então, a gente colocou a cancela, a gente primeiro colocou, há 10 anos atrás, a gente colocou o posto aqui, que foi a fidelização do app, onde o cliente acumula pontos e troca por brindes, PF. Agora a gente já veio com a cancela também, é uma nova tecnologia aí com o Gibson, né, e a Salvitron, onde o cliente, a gente cadastrou a placa do cliente, ele já nem precisa tirar mais o ticket. Ele já faz a leitura da placa dele, ele já acessa e sai a qualquer momento sem validar nada. Então, acho que tem que trazer essa tecnologia para dentro, né, do posto, até mesmo para agregar e trazer valores ao cliente. Perfeito. E a gente também está tentando, a gente percebe, né, a era dessa jornada de compra sendo cada vez mais invadida por novos negócios que às vezes a gente não pensava. Por exemplo, hoje você consegue colocar dentro do estacionamento um container que passa a ser um local de hospedagem. Você consegue ter um parceiro de uma lavanderia que vai ajudar a roupa de autosserviço. Como que vocês veem essa monetização metro quadrado nos postos de rodovia? Eu vou falar por mim, então, porque a gente hoje, o metro quadrado do pátio, hoje é a coisa mais cara do posto, né? A gente sempre brinca que o metro quadrado hoje tem que ser usado ali para trazer valores para a gente, né? Então, a gente tenta trazer esse cliente para o pátio
para agregar valores e rentabilizar o metro quadrado, que é o mais caro do posto de rodovia hoje, que é para manter um posto hoje, o metro quadrado do pátio é muito caro. Então, a gente tenta trazer cliente para trazer esse cliente para agregar serviços lá dentro do posto, né, e valores. A questão também do aplicativo, falando em agregar, ele contribui bastante para o aumento do ticket médio. Quando a gente analisa o fator comportamental do cliente que abastece, a gente percebe se ele ganhar um incentivo, um benefício, uma vantagem de momento, ele eleva aquele ticket de abastecimento. E isso impacta diretamente na galonagem no final do dia e no final do mês. Uma solução também, quando coloca palco e dá vitrine, a loja de conveniência, e também feito essa homologação, essa integração com o sistema da Savitron e o cliente que abastece, seja ele um frotista ou aquele que vai passando, isso é um valor percebido e isso também tem um impacto direto na receita positivamente do posto da rede, tá? Perfeito. Então, com relação à integração da Sanvitron, vocês têm a integração já é nativa, então quem tiver Sanvitron consegue fazer a integração com o posto aqui. Como que funciona essa? Eu vou falar aqui mais ou menos, e o Gabes aí vai fazer o complemento, ele que está na operação. Então, tudo é resgatado através de voucher, com QR Code, né? Então, digamos ali que o acesso ao pátio e a permanência ao pátio é um benefício gerado que a nossa fidelidade vai entregar essa logística junto com a Savitron. Então, a gente vai gerar todo o credencial de acesso, conversando com o sistema da Savitron e de acordo com aquela espécie de gamificação que o cliente percebeu. Bom, eu vou abastecer, eu vou ganhar pontos e isso vai me dar direito a acessar o pátio. Então, esse conjunto de homologação e integração é que está fazendo esse serviço chegar de uma maneira conjugada. Mas dentro da operação, Gibson, como é que você enxerga aí do ponto de vista da Savitron? Na verdade, a gente, quando faz uma implementação do estacionamento de posto de rodovia, a gente sempre, o nosso foco é fazer com que, a gente faz um estudo de trafegabilidade, né? É fazer com que o cliente consiga abastecer quando ele chega no posto ou quando ele estiver saindo do posto, né? Ou seja, ele tem a opção de chegar no posto, entrar no estacionamento, abastecer, e quando ele estiver saindo, ele tem a opção de novo de abastecer, né? E para sair do posto, né? Então, a gente sempre foca para que fique intuitivo que ele abasteça, né? Se ele abastecer, a gente já, via integração com o PDV, já gera um QR Code, uma bonificação para ele acessar o estacionamento, né? Se ele, por acaso, entrou primeiro no estacionamento, ele tem como pagar o estacionamento e ganhar um cashback em desconto em abastecimento, né? Ou se ele ainda é aquele cliente de fidelidade que abastece lá, uma transportadora que abastece um volume expressivo, né, ele tem lá dentro do RP lá um cadastro de frotas, e aquelas placas daquela transportadora são automaticamente liberadas, né? A cancela, o caminhão chegou perto da cancela, a cancela já levanta na entrada e já levanta na saída automaticamente, né? Então, são várias formas de fidelizar, né? E aí a integração com o aplicativo de fidelidade te dá uma facilidade ainda maior, porque ele abasteceu, ele já ganha os pontos. Se ele ganhou os pontos, ele já converte com um QR Code que ele pode aproximar lá no totem de entrada para entrar no estacionamento, assim como também aproximar o celular, né, com o QR Code, aproxima do totem de saída e já libera a saída, né, ou via placa, né, identificação de placa e libera a saída. Então, ele pode estar lá dentro do pátio, né, se ele abrir o aplicativo dele, do posto aqui, ele vai ver que ele tem crédito, beleza, ele vai lá e consegue validar o ticket dele e já sair automaticamente, né, se beneficiando, né, ou seja, ele consegue perceber, né, que efetivamente ele ganhou um benefício, né, e ele fez uma troca desse benefício para acessar aquele estacionamento, né. Perfeito. Não tem atrito nenhum. Não tem atrito nenhum, né. É bem fluido, né, Gibson? A logística. Exatamente, né, porque ele... Se tiver internet, então vai embora, né? Não pode cair a internet. Agora, com essa oferta, né, Alisson, da Starlink, ninguém está mais isolado, né, em se tratando de internet.
Mas falando da integração aí, é muito boa mesmo, porque daí o cliente, já com o seu aplicativo, já libera o estacionamento, não precisa descer, ir no caixa, validar, ele já faz tudo ali na palma da mão, no celular Eu, dele. eu imagino que antes, Alisson, devia ser papel, caneta, vale, tudo É no isso aí mesmo, controle, valezinho assinado funcionário pelo gerente, com a mão. carimbado, hoje não existe mais. Imagina ter que pagar um colaborador para ficar na porta da cancela, um trabalho super insalubre, né? Além de oneroso, custoso, encargo trabalhista, e você substituir tudo isso por uma automação inteligente, com cancela inteligente, com app que conversa com o cliente. Então, a revenda vive um momento glorioso nesse tipo de oferta de logística tecnológica. Perfeito. Outro ponto que eu acho interessante destacar, acompanhando o trabalho que a São Vitron já tem feito, é que o projeto ele acaba sendo tão bem montado que tem muitos revendedores que acabam criando um CNPJ do estacionamento, né, Gibson? O negócio passa a ser um novo business, né, com um centro de custos separado, e isso deve dar, com certeza, alguma vantagem fiscal para ele, né? Sim, tributária. E eu acho interessante também que ele também resguarda, por exemplo, que se você hoje não tem um estacionamento, você não tem um estacionamento que você cobra e você tiver algum tipo de sinistro, você não consegue ter um seguro. No momento que você faz o projeto, você consegue ter um seguro específico. Consegue. Acho que seria interessante esclarecer isso. Sim, hoje o que acontece pela legislação nacional, se roubarem um caminhão no posto, por exemplo, né, um carro, enfim, o proprietário do posto é o responsável, né? Você deixou esse veículo entrar no teu pátio, tu é responsável por ele. Então, quando você cria uma área segura, você mitiga esse risco, porque você passa a ser responsável por somente aquela área segura, né? Então, normalmente os estacionamentos estão atrás do posto ou do lado do posto, né? Então, você consegue definir que somente aquela área. Se roubarem um caminhão ali naquela área que não é área segura, você deixou de ser responsável, porque você deu uma área segura, uma opção para o caminhoneiro e ele decidiu não entrar. Então, você, né, não é mais responsável por aquilo, né? Claro que nós temos postos onde o posto inteiro virou pátio, né? A cancela está lá na entrada e na saída, que é uma opção muito legal, porque você começa a ter informações do fluxo de entrada e de saída, você tem todo um controle, né, com o volume de clientes que está passando pelo teu pátio, né, então é bem interessante também. Mas com essa questão de você criar uma área segura, você consegue fazer o seguro, então se roubarem um caminhão dentro do pátio, beleza, você está segurado, né, você consegue ressarcir, né, o seu cliente, né. E a estratégia tributária é muito interessante porque, assim como hoje nos postos lá tem um CNPJ para o restaurante, um CNPJ para o hotel, um restaurante, né, oficina, truck service, enfim, você pode criar um CNPJ para o estacionamento também, né? E ele é uma prestação de serviço, né? Então você acaba fazendo a venda da vaga, né, para o posto, né, para o cliente do posto, né? Então o posto que deu essa cortesia, digamos assim, né, para o seu cliente vai acabar pagando isso para a empresa gestora do posto, né? E você tem aí, então, um benefício tributário nisso, né? Perfeito. Pessoal, nós estamos aí com quase 47, quase 48 minutos de live, a gente tem aí mais 12 minutos, então está passando rápido, né? O assunto está interessante. Alisson, você falou que você já está há 12 anos, né, no segmento. Eu considero que ainda é um bebê, 12 anos ainda tem bastante. Mas nesse período aí que você tem percebido, já está operando, você tem percebido uma mudança no comportamento dos caminhoneiros? Você já acha que hoje eles já conseguem planejar as paradas, já pensando nos aplicativos e programas de benefício e nos locais de pousada? Isso é uma boa pergunta, Renata. Assim, há 10 anos, quando eu entrei, ninguém se falava em tecnologia, né? Hoje, o caminhoneiro, com Instagram, WhatsApp, ele já sabe, ele se programa onde vai parar, né? Onde vai abastecer, onde vai consumir. Então, ele já faz toda aquela rota dele, já planejando todo as paradas dele, né? Então, essa tecnologia tem muito abraçado os caminhoneiros também.
e trazendo para a gente essa vantagem, né? Para a gente saber o perfil do cliente, né? Ali no aplicativo a gente já sabe a data de nascimento dele, já manda um voucherzinho ali de brinde, já manda um parabéns. Então, isso aí vai trazendo o cliente, né? Porque, afinal de tudo, a gente é pessoas no final, né? Então, pessoas têm que abraçar também quando chega esse cliente, né? Não adianta nada usar só a tecnologia e esquecer as pessoas. Então, eu acho que tem que trazer também as pessoas para dentro. E o Isso é motor. legal, né, o Alisson, que, por exemplo, quando tu tem os dois postos, né, com o aplicativo integrado, né, daqui a pouco o teu cliente abasteceu num posto, ele ganhou esses créditos no aplicativo, né, e ele vai poder entrar com o aplicativo no outro posto, né, ganhando a cortesia porque ele fez a pontuação, Ele não né. precisa abastecer, né? Ele abasteceu em um posto, ele consegue trocar no outro posto, né? O serviço. No Isso é muito estacionamento. bom. A gente tem usado Além de bastante. mostrar, além de mostrar para o próprio cliente que aquele posto ele pertence a uma rede, né? Muitas das vezes o cliente chega no posto e acha que é um posto independente, ele não tem a dimensão da extensão, que se trata de uma rede de postos, e aí às vezes ele vai abastecer, fica na rota e isso acaba conduzindo ele até o próximo posto Ficar na rede. que faz parte daquele primeiro, Essa é a né? ideia. É, Legal. e é importante a gente entender que o caminhoneiro ele é uma persona hiperconectada, né? Às vezes a gente pensa, não, mas é o cara mais bruto, foi pegar o caminhão lá na roça e tal, mas ele depende da conexão para viver. Ele tem que pagar as contas, ele tem que falar com a família, ele tem o GPS lá da empresa que está rastreando ele. Então, se a gente conseguir colocar a nossa marca, a nossa empresa dentro do celular deles, tem um valor gigante. Uhum. Com Muito, muito. certeza, né? O Renato tocou num ponto interessante, e eu colocaria nessa esteira não só o caminhoneiro, mas olha em volta, né? Crianças hoje têm smartphone conectado com dados. Então, se o nosso cliente, né, potencial que abastece, está conectado, então o posto tem que estar ali de frente dele dentro, onde ele esteja, né? Então, às vezes, o cliente toma a decisão de abastecer estando lá na casa dele. Por quê? Porque chegou uma notificação push. Às vezes, ele está em uma outra dependência da cidade, numa outra região, ele desconsidera o fator geográfico, pega trânsito e vai acessar aquela promoção que ele foi convidado através da notificação push. Então, a gente vive em um momento onde a conectividade realmente está em alta, nunca teve assim, né? E aumentando. E os postos, percebendo isso, estão conseguindo vender mais, estando ali de uma maneira exposta estrategicamente para o cliente que abastece. Perfeito. Isso aí. Bom, a gente tem aqui, imagina que esse vídeo depois ele vai ficar postado, então a gente vai ficar online por muito tempo e deve ter muito revendedor que deve estar se perguntando, mas será que essas soluções é para mim? Muitas vezes o cara tem um posto, não vou chamar pequeno, né? Mas a gente tem que ter algum tipo de métrica para ver se faz sentido ele usar tanto uma solução de fidelidade, esse sim, imagino que dependendo do tamanho da localização, sempre vai ter que ter um programa de fidelidade, mas Gibson, especificamente para um revendedor que deve estar se perguntando agora qual é o tamanho do meu posto, o que faz sentido para eu ter ou não essa solução da Sanvitron. É boa essa tua pergunta, tá? O cliente com menos vaga que nós temos tem 30 vagas no estacionamento. Então você não precisa ter um grande pátio, até porque o cliente, claro, a gente tem clientes aí com mais de 1.000 vagas, né? Mas aquele cliente que tem poucas vagas é extremamente crítico para ele o uso indevido de vaga. Percentualmente uma vaga, né, em 30 reflete um percentual muito alto, né? Quer dizer, quanto que ele está deixando de vender, né? Se pegar o ticket médio dele, né? Naquela vaga que poderia um cliente estar usando, né? E daqui a pouco não usou porque estava cheio o pátio, ele não abasteceu, ele seguiu viagem, né? Não ia ter como repousar, né? Então, parece, né, que daqui a pouco não é uma coisa para qualquer posto, mas não, a partir de 30 vagas a gente já tem postos que conseguem ter um retorno, né, em cima disso.
No nosso caso aqui, ô Renato, a gente tem dezenas e dezenas de postos independentes, né? Porque quem observa muitas das vezes pode imaginar que uma fidelidade é apenas para redes, grandes redes. E não, quem tem um posto independente, né? Como eu disse anteriormente, com essa difusão tecnológica, ficou muito acessível o valor do investimento. E eu já aproveito aqui para dizer que, em função dessa live, a nossa cortesia vai ser a primeira mensalidade totalmente grátis, né? Quem ligar e entrar em contato através dos nossos canais para solicitar um orçamento e a implantação do nosso sistema, que via proveniente da live da Brasil Posto, vai ganhar a primeira mensalidade inteiramente grátis da Posto Aqui Fidelidade. Perfeito. Então, hoje é um dia de recompensas, né? Vamos premiar também a fidelidade para quem está ao final da live. Então, a gente está encerrando, né? Acho que a previsão é 1 hora, até para respeitar o tempo das pessoas que estão conosco. Fazer umas perguntas finais. O Alisson, se você tivesse que fazer de novo, implementar o processo de novo, os processos novos, você faria novamente? Com certeza. No próximo eu já vou colocar. Já vai nascer já com o posto aqui, Salvitron. Perfeito. E dos nossos colegas aí, se vocês quiserem passar uma mensagem, Sérgio, sua mensagem para quem está nos assistindo com relação à tomada de decisão de implementar ou não um estacionamento inteligente? Eu sou suspeito de falar porque eu aprendi a gostar desse projeto e sou fã porque a gente conseguiu transformar, no primeiro momento, que era um problema, em uma oportunidade. Então, eu vejo assim de bons olhos, né, com que isso a gente pode estar fazendo. Uma coisa importante, né, que o Alisson falou, né, que a gente está falando de equipamento, está falando de tecnologia, e uma coisa que quando implantei as fases dos processos ali, sempre pensando na pessoa, né? Então, tudo é feito de pessoas. E quando a gente tem esse olhar e tem essa atenção, a gente, com certeza, né, o programa de fidelidade, o programa do posto, né, tudo isso vai contribuir para o conforto e bem-estar do usuário, né? Então, ao longo da rodovia, os postos viram grandes hubs de serviço, né? E estacionamento vai ser a própria legislação, a lei 13.113 de 2015, que é a lei do descanso, então vai trazendo várias condições para os transportadores, e os postos de rodovias têm como condições de ofertar isso, né? Eu até brinco em algumas situações, né? A gente não precisa mais estar aí para vender combustível, né? Vamos sair para vender, ofertar os serviços que a gente consegue oferecer para esse transportador, que ele precisa de um ponto de apoio ao longo da rodovia. Então, acho que tem muita oportunidade, né? E também uma coisa importante, eu acho que o Alisson, nada é simples e fácil no começo, mas a gente consegue, com dedicação, fazer isso, implantar e conseguir enxergar o benefício e a satisfação do usuário, né? Então, a minha maior satisfação, alegria, foi ver que quando a gente disse assim, quais vai ser esses impactos, né, no começo, né, ver a alegria dele que o cliente começou a ser valorizado, né, porque ele teve uma infraestrutura, toda uma condição por trás de tudo isso aí. Então, realmente, o cuidado com as pessoas é essencial, fundamental para o sucesso da operação ou da implantação do estacionamento. Perfeito. Genilson, sua mensagem final aí para quem está nos escutando, reforçando também a promoção que você está trazendo para nós. Exatamente, agradecer a você, Renato, a Brasil Posto, por promover, né, esse brilhante bate-papo. Eu fiquei muito honrado com o convite. Agradecer ao nosso cliente Alisson, ao especialista Sérgio, ao nosso grande parceiro Gibbs da Savitron, e dizer que a gente já vive um momento de futuro, e a revenda do futuro, que é agora, ela vende mais que combustível. Ela vende experiência, segurança e praticidade. E tudo isso você encontra em um completo sistema de fidelidade, o mais versátil do Brasil, e que por essa função, em função, inclusive, dessa live, a gente vai estar dando como cortesia a primeira mensalidade totalmente grátis. Agradecer a todos os clientes que estão na nossa base e todos aqueles que poderão vir a compor e acessar a experiência da nossa solução Posto Aqui Fidelidade. Muito obrigado a vocês. Perfeito.
Gibson, palavras finais? Eu quero colocar que, na verdade, o propósito da Sanvitron é contribuir com a mobilidade urbana e de rodovias. Como é que a gente faz isso? Instalando estacionamentos em todo o Brasil, para levar o quê? Facilidade, benefício para todos os envolvidos, né? Então, eu fico muito feliz aqui de estar participando desse evento, né? Porque uma maneira que a gente tem de contribuir com a mobilidade é justamente colocando estacionamentos em postos de rodovia, atendendo a lei do caminhoneiro, né? E conseguindo dar mais fluidez para as rodovias, né? E claro, sempre com o foco no resultado da operação do cliente. Então, é muito gratificante poder contribuir com os revendedores, né, para aumentar a venda de combustível, acompanhar a curva, né, levantando ali a venda. Então, eu quero só agradecer aí pela Brasil Postos por essa live, agradecer ao nosso cliente, o Alisson, né, em nome do Alisson, estendo a todos os nossos clientes, né, que estão conosco aí ao longo de quase 30 anos, né, principalmente os clientes que estão conosco aí desde da lei do caminhoneiro, né, que são os postos de rodovia, né, agradecer ao Alisson, nosso parceiro aí na fidelidade, a grande contribuição aí do Sérgio, muito obrigado, né, e agradecer a nossa equipe, né, maravilhosa, que são super engajados, que estão sempre nos dando apoio e puxando sempre junto com a gente. É isso aí. Ótimo. Pessoal, estamos cravados aqui 1 hora. Eu também agradeço aí vocês acreditarem também no nosso trabalho. A Brasil Postos já está há 16 anos gerando conteúdo, gerando informação. Né? Temos 3 áreas de negócio, então nós temos o nosso blog, temos a academia de ensino com mais de 5.000 alunos online. Você tem que treinar a tua equipe aí, viu? Tem muita gente ali que pode fazer treinamento, as NRs, frentista, líder de pista, gerentes. A gente tem toda uma plataforma de ensino em que a gente faz toda a condução do treinamento das equipes para as grandes redes de postos. E temos também a nossa loja virtual aí que a gente consegue fazer com que os produtos cheguem em todo o Brasil. Então, essa é a nossa proposta, levar a verdade, levar a informação e mostrar para o mercado os principais parceiros. Então, a gente tem aí uma estima muito grande, Gibson, te agradeço por esse tempo de parceria. Nos conhecemos num evento lá no Ceará, né? E desde lá a gente está caminhando junto. Então, se você está assistindo essa live, aproveite essa oportunidade. Hoje a gente está no comecinho do mês de junho, mas eu vou deixar claro que é 2026, né, Gibson? Senão, no ano que vem, talvez essa condição já não esteja mais valendo. Então, para quem está assistindo, em 2026 até o final do mês, a gente tem essa promoção que é a instalação grátis. A gente tem também a primeira mensalidade grátis do Posto Aqui. E fica o convite aí. Se você tiver mais dúvida e quiser entrar em contato, acesse tanto o site direto da Sanvitron, o site da Posto Aqui, ou entre em contato através da Brasil Postos, que a gente vai fazer esse encaminhamento para você que está pensando em montar a sua estratégia do seu estacionamento. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer, uma ótima noite e espero encontrar vocês em outras ocasiões. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Um abraço a todos.